Olá pessoal, então essa semana nós vamos estudar a raiz quadrada dos números racionais. O conceito que nós vamos utilizar para resolver a raiz quadrada de números racionais, ela é semelhante à raiz quadrada com os números naturais. Lembrando que toda raiz quadrada só admite uma raiz se o número for positivo, se o radicando for positivo. Isso já acontecia com os números naturais, certo? Os números inteiros positivos, certo? Então assim, para resolver a raiz quadrada deste número decimal, eu preciso levar em consideração raízes que nós conhecemos com números naturais que se aproximam do 72,25. Então vamos pensar assim, quais são os números quadrados perfeitos? Lembrando que os números quadrados perfeitos são aqueles que possuem raízes exatas, né? Uma raiz quadrada exata, e próximo ao 72 a gente vai perceber que a raiz quadrada conhecida da gente é a raiz do 64, certo? Olha só, o 64 é o número que antecede o 72,25 e que tem raiz quadrada exata. A raiz quadrada do 64 é 8, certo? Agora, qual seria, depois do 64, o número que teria também raiz quadrada exata? Ou seja, o número que é um quadrado perfeito. Então a gente vai ver que a próxima raiz, depois do 72, é a raiz do 81, que possui raiz quadrada exata, que é 9, certo? Agora, eu quero que vocês percebam que o nosso número, 72,25, ele está entre essas duas raízes, certo? Logo, o resultado da raiz de 72,25 está entre o 8 e o 9. Entre o 8 e o 9, nós temos infinitos números, mas como a ideia da raiz quadrada são os quadrados perfeitos, a minha resposta para a raiz do 72,25, ela pode ser 8,2 ou pode ser 8,3, isso eu não sei ainda, certo? Mas são números racionais exatos. O que eu quero dizer com números racionais exatos? São aqueles que não possuem aquelas infinitas casas decimais, as chamadas dízimas periódicas. Então, para descobrir exatamente qual seria a raiz de 72,25, que eu estou suspeitando que seja em torno de 8,2, 8,3, é fazer as tentativas. Então, nós vamos pegar o seguinte, nós vamos fazer tentativas com esses números. Observe, eu vou fazer primeiramente 8,3 vezes 8,3. Se for necessário, eu recuo para o 8,2, mas vamos partir dessa ideia. 8,3 vezes 8,3, deixa eu só melhorar o meu espaço, para não ficar tão embolado, e aqui são as tentativas para a gente chegar ao resultado da raiz de 72,25. 8,3 vezes 8,3, nós teremos 68,99. Claro, essa continha já está pronta para agilizar a nossa conta aqui, certo? Mas aí tu vai ter que fazer a conta. Eu percebo que 68,99 está, de certa forma, muito próximo de 72,25, mas eu preciso aumentar o meu número aqui, né, para tentar chegar lá. Então eu vou tentar o 8,4. 8,4 vezes 8,4, eu vou chegar a um resultado de 70,56. Vejam só, agora que nós nos aproximamos ainda mais, vamos ver 8,5 vezes 8,5. 8,5 vezes 8,5 dá 72,25. Então, está aqui a resposta da raiz quadrada de 78,25, que nós fizemos através das tentativas.
Lembrando que a raiz quadrada de um número é sempre um número multiplicado por ele mesmo, ou seja, ao quadrado, né? Aqui eu tenho 8,5 ao quadrado, que dá 72,25. Logo, a raiz quadrada de 72,25 é 8,5. Então, determinamos o valor dessa raiz, certo? A gente diz, então, que a raiz quadrada de um número racional A é um número não negativo, isso é muito importante. Sempre nós teremos como resposta um número positivo, certo? Que elevado ao quadrado resulta no A. É como se o nosso A fosse o 72,25. O resultado encontrado quando elevado ao quadrado vai dar o A, né? É aquela situação da operação inversa. Certo, gente? Beleza.